Bem-vindo outra vez à nossa sessão falando sobre como compartilhar Jesus com outros. E uma das maiores coisas que você pode fazer compartilhando Cristo com outras pessoas é falando o que Jesus fez por você. Isso é uma ferramenta tremenda e poderosa que Deus deu. Sua história é importante, não só para Deus, mas para outras pessoas. E Deus vai te dar pessoas para falar com elas. Estou agora com Wayne Jenkins, um amigo meu de muitos anos, um rapaz que eu respeito demais. O que você fez falando de Jesus com pessoas no mundo inteiro e no seu próprio estado, em sua própria comunidade. Wayne, um dos problemas que encontrei quando era pastor, porque eu sempre fui um evangelista, mas quando eu era um pastor descobri que a maioria das pessoas na igreja não tinham relacionamentos significantes com pessoas que não eram cristãs. É verdade. E é algo tão natural que acontece quando você se torna um cristão, você tem vários relacionamentos. Então, às vezes, a pessoa que mais fala de Cristo são os novos crentes. É isso mesmo. Então, quando você cresce na sua fé, desenvolve fortes relacionamentos com outros cristãos, mas o seu círculo começa a diminuir e aquele círculo se torna aquelas pessoas que você conhece, você sente a mesma coisa. Isso é muito bom e deve ser assim, mas precisamos, de alguma forma, quebrar isso. Certo. E desenvolver relacionamentos com pessoas autênticos, relacionamentos genuínos mesmo, e falar de Cristo com eles. Então, vamos falar de desenvolver relacionamento com pessoas que talvez elas não pensam como pensamos, não sentem o que sentimos, não conhecem a Cristo. E como fazemos isso? E como manter isso autêntico e verdadeiramente genuíno? Bem, Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, ele diz, que ele não se alegrava não somente de compartilhar o evangelho, mas compartilhar a sua vida com eles. Olha, criando aquele relacionamento e compartilhando com eles. E eu acho que existem várias coisas que nos ajudaria. Uma é você ser intencional. Temos que ser intencionais, Eu vou encontrar alguém que eu não tenho um relacionamento e eu vou criar um relacionamento com a pessoa. Talvez você entre uma nova vizinhança ou talvez seja uma vizinhança que você não conhece seus vizinhos, fazendo isso. E Paulo diz o seguinte, eu me torno todas as coisas para todos para alcançar alguns. Paulo, na verdade, ele quer fazer algumas coisas, Eu me lembro um pastor dizendo que um esporte que ele gostava, e ele entrou numa competição naquele esporte, e conheceu várias pessoas, e olha, então a primeira coisa que ele fez foi com os seus pastores, ele criou uma ligação com os pastores, falou, não vou fazer isso, eu vou alcançar algumas pessoas aqui que gostam desse esporte, que vão jogar comigo, que estão perdidos, descrentes, é o que ele fez, ele falou, eu tive que aguentar algumas coisas, às vezes a língua, às vezes coisas que eu não gostava, mas no processo ele criou um relacionamento com alguns descrentes, incrédulos, e os ganhou para Cristo como resultado de ser intencional. Uma das coisas, eu acredito que esse relacionamento se desenvolvendo é muito mais fácil do que pensamos, porque pessoas estão ao nosso redor e nós precisamos, quando eu comecei a correr, e eu corri uma maratona grega e tal, eu descobri que existe uma camaradagem entre os corredores. Existe esse negócio, é claro que já faz um tempo, hoje o povo olha para mim e vê que eu não estou correndo muito. Mas eu descobri essa camaradagem entre os corredores e o que eu descobri é que era muito fácil falar do meu testemunho porque tínhamos tanto em comum e eles me faziam perguntas e essas perguntas eu só era sincero e falava o que Jesus fez por mim. Então, se você apenas disser, tá bom, Senhor, eu quero que o Senhor me use para desenvolver um relacionamento. É disso que você está falando, né? E é uma das coisas, tipo o elemento da oração. Senhor, abra as portas para eu ter um relacionamento com alguma dessas pessoas. Você tem que ser intencional na sua oração e nas suas ações para ter esse relacionamento. A mesma coisa também que você falou, quando você estava correndo, você estava vendo as outras pessoas que estavam ao redor. Quem são as pessoas que estão ao meu redor? Pode ser um parente, um familiar, alguém que você trabalha, pode ser alguma pessoa que você vê diariamente, o tempo todo, que você deixa para lá, que eles estão lá, são pessoas boas, mas você tem que construir esse relacionamento com ele e trabalhar nisto.
Verdade. E olha, voltando, né, quando eu estava correndo com esse tanto de gente ali, e olha, os rapazes sempre um fala com o outro, e um rapaz falou assim: olha só, eu saí com essas mulheres, fiz isso e aquilo, e aí ele chegou e falou assim: e aí, Semi, e você? E, bem, eu falei: olha, vou te falar, eu costumava fazer isso, mas Sim, sabe de uma coisa? Um dia algo aconteceu e mudou meu coração. O que aconteceu? Aí eu sim. contei meu testemunho. Então, esse é o tipo de coisa, sabe, estar sempre alerta. Mas o medo, você tem que passar por cima do medo também, né? Mas de qualquer forma, seja intencional, Esteja alerta esteja alerta e e o que seja um mais? amigo. Olha, busque maneiras de desenvolver este relacionamento. Em outras palavras, talvez, sabe, esse pastor, né, que fez essa atividade, talvez você leve uma pessoa para jantar. Talvez você. Olha, pode ser que haja um lugar. Nós encontramos, nós chamávamos nosso lago de pesca. Era um restaurante onde os mesmos garçons estavam lá e garçonetes. Então nós criamos um relacionamento com eles porque queríamos voltar para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas o tempo todo e geramos esse relacionamento para compartilhar o evangelho com eles. Então é encontrar maneiras de fazer atos de bondade, convidá-los para lugares, convidá-los para fazer alguma coisa para eles, mas de alguma maneira cultivar esse relacionamento com eles. E olha só, tenho as pessoas, não importa quem seja, chega uma hora que vão ficar doentes, Certo? vão ter problemas, vão passar por problemas no casamento, sabe? E eles vão precisar. Se você vê essas situações e você desenvolver um relacionamento, tente ajudá-los. Às vezes é uma questão de falar: olha, você precisa de alguém para conversar? Pode conversar e tal. Às vezes pode ser: precisam de compras. Ajude a fazer compra para eles, seja o que for. É disso que você está falando, alcançando a eles quando precisam, não é? E o que Uma mais? necessidade. E a coisa engraçada é você testemunhando, você parar as outras três, né? Você é intencional, você está alerta e você faz os amigos, mas se você não estiver perto das pessoas para entregar o evangelho, então você só fez um amigo, mas você não fez um amigo para Jesus. E é isso que estamos falando aqui, a diferença. O que você tem que fazer, talvez, né, agora que eu criei esse relacionamento, eu posso perguntar: olha, vem para cá, vamos no estudo bíblico, né? Talvez eu convide ele para uma escola dominical, ou para ir comigo num culto de adoração, ou um culto especial, comece a trabalhar desta maneira. Talvez seja o que você falou, né? Olha, Deus me deu para compartilhar meu testemunho com essa pessoa. Mas mantenha usando essas coisas para ter acesso a essas ferramentas, para agora ser uma testemunha para aquela pessoa. E constantemente expondo ele para o Nós evangelho. falamos mais cedo em uma das sessões sobre construir uma plataforma, e a plataforma é a nossa vida, e isso é É isso parte mesmo. disso, não é mesmo? Então Exatamente. construímos uma plataforma, mas uma das tragédias seria construir uma plataforma e nunca usar. Exatamente. Então, nós precisamos construir essa plataforma onde as pessoas sabem que nos importamos com eles, amamos a eles, somos seus amigos, e aí, com esse contexto, falamos de Jesus. E eu acredito que a maioria das pessoas ouvindo agora tem muitas pessoas que já estão nessa espera. Exatamente. E uma das coisas que eu te encorajo a fazer é: escreva quem é que você já conhece que você precisa desenvolver esse relacionamento para Cristo, tá bom? Pessoas que você precisa alcançar, pessoas que você precisa ser intencional. Então comece a fazer uma lista dessas pessoas e comece a orar por elas, como falamos na nossa sessão de oração, e peça a Deus para te usar para alcançar o coração deles, a vida deles e falar de Cristo com eles.